Bom, pessoal, como eu havia dito que eu tinha adquirido a Baco 2449 para trabalho pesado, né? Porque é uma faca muito boa, um aço muito bom, com excelente tratamento térmico, barata, né? E que aguenta bastante abuso. São pródigos os vídeos mostrando o pessoal batendo com martelo, batendo com machado de eu calculo mais de meio quilo, 700 gramas no lombo dela e sem problema nenhum. E é uma faca com tratamento térmico integral, nada desses negócios de tratamento térmico diferenciado, espinha mais mole, nada disso. Ela é full hard, 59 RC, uma retenção de fio muito boa para um aço carbono, tá? Então, quer dizer, se tem uma faca BBBB, né, e não BBB, é essa, ou seja, Baco, boa, barata, bruta, tudo que alguém pode querer numa faca. O problema é que em Minas Gerais ela originalmente tem 10,5, 10 e pouquinho de lâmina, então tecnicamente estaria ilegal. Então eu resolvi fazer uma modificação na lâmina, e já que eu teria que encurtar a lâmina, eu aproveitei e transformei em full convex também. Ou seja, perdi quase nada de robustez. A minha preocupação aqui não é ganhar habilidade de corte, não é nada disso, era só tornar a lâmina legal em Minas Gerais, ou seja, menos de 10 centímetros, ela está com exatos 9,9 centímetros, né? Eu falei, bom, já que eu vou ter que mexer, vamos aproveitar, subir um pouco o desbaste Scandi dela, porque essa sim é uma Scandi verdadeira, né? Ela não vem com microfio. Subi um pouco o desbaste Scandi dela, passei para high flat e aí convexei tudo. O resultado é esse aqui. Só para mostrar para os amigos como a espinha continua. A redução aqui de espessura total de 4 milímetros passou para 3,8, 3,9 milímetros. Então, quer dizer, eu não perdi praticamente nada da robustez dela. E com um detalhe, gente. Como eu já havia falado muito bem dessa faca no meu primeiro review, eu de vez em quando eu acompanho algumas lâminas que eu gosto e tal, e eu percebi que desde o início do ano grandes dealers americanos como a Amazon, aquelas hardware stores e tal, vinham colocando como indisponível essa faca, né? Na Europa, no eBay da Europa você ainda acha, e no Brasil estava escasseando, né? Então, mais ou menos há 2 semanas atrás, eu fui dar uma reorganizada na minha escrivaninha da biblioteca, e quem é homem aí sabe como é que é a nossa organização randômica, né? Está tudo organizado de forma randômica, a gente sabe onde está tudo, mas é naquela nossa ordem, né? E aí não é que eu vou, mexo daqui, mexo dali, achei R$150 enrolado debaixo de uma papelada, que eu nem sabia que estavam lá. Bom, a educação financeira diz que a gente deveria guardar esse dinheiro. Como estava se aproximando a Black Friday, eu falei assim, eu vou me dar um presente. Sim, essa aqui não é a minha original. A minha original está aqui com uma bela pátina, né? Pátina natural. Essa é aquela do vídeo original, né? Tamanho de lâmina parece o mesmo, mas não é. A daqui é um pouquinho maior, tá? Então, olhando no Mercado Livre, eu vi
um vendedor que já tinha vendido algumas facas, anunciando essa Baco por R$ 135 com frete free. Isso foi numa terça ou quarta-feira, logo antes da Black Friday. E como eu vi que estava escasseando os vendedores, eu falei, eu não vou esperar Black Fraud de jeito nenhum, eu vou comprar agora. E comprei. Depois eu li esse vendedor falando com um potencial comprador, que ele era ex-funcionário da Baco e do setor de jardinagem e cutelaria, e que a Baco não está mais enviando essa faca para a América do Sul, ou para o Brasil mais especificamente. Eu falei, bom, então comprei em boa hora. E foi até interessante porque na Black Friday, as duas de resto que tinham lá, estavam a 140 ou 145 reais. Né? E agora me parece que só tem uma no Mercado Livre a 300 e borrachado, um absurdo. Mas o que me levou a comprá-la? Mais uma. O fato da Baco parecer não estar mais fornecendo para as Américas, porque no eBay americano é uma raridade você achar. Como eu já falei, nos grandes dealers americanos você não acha. E o preço médio dela, ela varia, você acha em alguns lugares de 15 até 30 dólares. Então se a gente colocar o preço médio de 20 dólares e mais um frete mínimo do eBay de 15 dólares, dariam 35 dólares. Só aí ela já sairia mais cara do que os 135 reais que eu paguei nela no Mercado Livre aqui, com frete free. Como eu já falei, é uma faca excepcional, robusta, pega um fio super agudo e o mais importante, mantém esse fio. Isso é indicativo de quê, Cabral? Isso é indicativo de um bom tratamento térmico. Por quê? Porque o grão provavelmente está muito pequeno, o aço já propicia isso, o SK5, que na verdade, como eu já falei, é um 1084, 1085, 1086 com uma adiçãozinha de vanádio e tal, para refinar ainda mais o grão, né? Com uma dureza muito boa, essa aqui 59 de dureza, essa aqui 59 de dureza, ou seja, uma boa regularidade. Cabral, você preferia que fosse o 61 máximo anunciado? Lógico que preferiria. Mas ela não ficaria mais frágil? Gente, se vocês verem o que essa faca aguenta em uma série de vídeos, é realmente uma coisa abismal. E o que tem de produtor de faca aí, quer seja artesanal, quer seja industrial, fala assim, olha, essa faca você pode fazer batone, mas não pode bater com metal nela, não pode usar martelo, não pode usar barra de ferro, não pode usar machadinha. Aí tem um vídeo do, acho que é We All Juggle Knives, que ele usa um machado para bater no lombo dela. E um monte de vídeo na internet, pessoal usando martelo, e nada, a faca não acontece nada com a lana, não rasga a empunhadura como ocorre com algumas moras. Algumas moras a lâmina suporta bem os impactos, mas a empunhadura não, ela rasga aqui. Não é o caso dessa Baco. Eu nunca, e olha que eu já procurei, eu nunca vi uma imagem, não digo nem vídeo, imagem, foto, de uma Baco 2449 quebrada. Nunca vi. Tá? E já vi muita gente abusando dessa faca. Então, quer dizer, como quando eu gosto de alguma coisa e ela é barata, eu tendo a comprar duas. Foi assim com alguns canivetes, algumas faquinhas e tal. Eu fico muito grato de ter me dado esse presente, porque parece que, pelo menos aqui no Brasil, com exceção dessa que está anunciada por 300 e tantos reais, que eu acho com perdão do vendedor, um roubo, né? Parece que se finou, como dizia o Bento Carneiro. Quem quiser agora vai ter que apostar no eBay europeu, né? E os preços que eu vi no eBay europeu ficam aí na casa 20 libras, 26 libras, 30 euros, né? Cabral, vale isso? Na minha opinião, vale.
tá? Só que você tem que contar que aí vai ter o frete. E aí a coisa já começa a pesar. Mas aí eu paro e penso. Eu vejo aqui no Brasil gente pagando 300, 400 reais numa faca que quem produz diz, ó, não pode bater no lombo dela não. Ou ela tem tratamento térmico diferencial para não quebrar. Tudo bem, não vai quebrar. Mas se você for fazer uma alavanca como dá para se fazer com essa faca, igual eu falei, arrombar uma janela, uma porta, ela provavelmente vai empenar. Essa aqui pode empenar? Pode empenar. Ela pode quebrar? Pode quebrar. Eu nunca vi. Olha que eu já vi gente abusando dela. Então, gente, o que eu queria mostrar era isso. É que eu adquiri mais uma e parece ter sido um dos últimos moicanos, né? Foi antes da Black Fraud. Paguei mais barato do que ela estava na Black Fraud. Me deu mais ou menos na minha lixadeirinha, eu acredito que foi uns 45 minutos, não direto, porque a minha lixadeirinha não aguenta isso, ela aquece demais. No máximo que eu posso trabalhar mesmo, com o tempo frio, como estava aqui, frio que eu digo é 24 graus. Deu para mim trabalhar por 15 minutos de cada vez. Aqueceu bem a lixadeirinha, aí eu parei por 1 hora e tal, mas para convexar os dois lados. E com detalhe, eu falei que a Bahco está muito consistente na dureza, está, mas essa faca veio bem diferente da de cá. A de cá o grind simétrico, né? Diferença muito pouca no grind, e o que eu achei uma grande vantagem, a região do meu fio nessa aqui, o fio era inexistente, porque ela tinha mais de meio milímetro de espessura, ou seja, no eles fazerem o grind scand dela, não chegaram até a borda extrema. Então o metal ficou intacto, 100% intacto, né? Eu achei uma grande vantagem. Tem gente que se pega uma faca dessa de fábrica assim, xinga horrores, porque a faca vem sem fio e tal. Para mim eu achei uma maravilha, porque todo mundo sabe que eu retrabalho todos os fios de lâmina minha. Então isso não foi problema, para mim foi uma grande vantagem. Essa aqui já foi diferente. O grind dela veio assimétrico, tá? O grind do lado direito era quase 3 milímetros mais alto que o grind do lado esquerdo. E a diferença aqui no pequeno ricaçozinho dela, bem diferente um grind do outro também. Para mim não fazia a menor diferença. Mas com detalhe, ela veio com um fio até bom, tá? Mas por que eu digo até bom? Era um fio scand verdadeiro, terminando em V0, e cortava papel e rapava cabelo. Aí você fala assim, pô, Cabral, então uma beleza. Beleza sim, gente, mas esse fio foi feito em instrumento rotativo elétrico, lixadeira, pedra montada, sei lá o que. Então quando você leva esse fio a zero, aquele metal ali, aquele aço, desculpe, ali na borda extrema ele está fatigado. E com um outro detalhe, gente, interessante por sinal. Essa daqui, como eu já falei, ela veio com meio milímetro na região do fio de espessura, tá? Ou seja, não tinha fio, você podia correr o dedão nela como se você estivesse correndo nas costas dela, não tinha problema nenhum. Porém, o grind dela era mais simétrico, então os amigos imaginem o seguinte, a grosso modo o grind dela era isso aqui. Essa daqui, apesar do grind ter vindo a zero, ou seja, um fio em V0, um espetáculo, porém, o grind dela era isso aqui, ó. Percebem a diferença? Apesar dela terminar em zero, a espessura do scand dela era maior, porque a de cá era isso aqui, ó. E essa daqui era isso aqui, ó. Então, Cabral, você afinou essa região? Não, gente. Como eu falei, eu não estou interessado em habilidade de corte aqui, não. Eu já tenho N facas com muita habilidade de corte. Eu não precisava afinar essa aqui ainda mais. Mas o que eu fiz? Como o grind estava assimétrico, eu elevei o grind, tá?
passei para um High Saber, ou seja, coloquei os dois no mesmo nível, né? Porém, não apoiei toda a superfície do Scandi. Por quê? Porque ele estava terminando em 0. Se eu apoiasse tudo na lixadeira, eu ia queimar a região do fio. Então eu tive que ir com muito cuidado, porque, como eu já falei com os amigos, quando eu vou fazer um desbaste radical desse, para refazer a geometria, eu uso o fio como guia. Tá? Então eu não podia permitir que a lixadeira chegasse até aqui, porque aqui já estava em 0. Se eu deixasse a lixadeira lixar essa região aqui, queimaria essa região. Então o que eu fiz? Eu elevei o Scandi dela, o flat dela, para um High Saber, tá? Não chegava a ser o High Flat seria cá em cima. O High Saber foi mais ou menos aqui. Tem um resquíciozinho aqui do peixe da Baco. O High Saber foi mais ou menos na metade desse quadradinho aqui do peixe da Baco, tá? Foi mais ou menos por aqui assim. Aliás, não foi na metade dele, foi abaixo do peixe aqui, ó. Então eu fiz esse High Saber. Depois de fazer esse High Saber é que eu comecei a convexar, tomando o maior cuidado para não deixar a lixa chegar na borda extrema. Fui convexando até estar satisfeito com o convexo dela. Eu poderia já tê-la transformado num Apple Seed, ou semente de maçã, que o convexo começa daqui, dessa região até aqui embaixo, e depois daqui para cá, ou seja, ele diminui a espessura em direção à espinha. Essa aqui está diminuindo um pouco a espessura em rumo à espinha, mas 0,1, 0,2 milímetros, coisa pouco significativa. Pode ser que eventualmente eu aumente esse Apple Seed, mas por enquanto eu estou muito satisfeito com ela. E aí fiz um clipezinho nela, né? Para não deixar esse formato aqui de... Alguns chamam katana, outros straight spine e tal, ou upsweep. Eu fiz um clipezinho aqui que era o que me permitiria diminuir o comprimento dela, tá? E aumentar a capacidade de perfuração dela. Cabral, uma faca tática, nada disso, gente. Perfuração para você entrar num couro, se você quiser cravar uma madeira. E sim, vocês vão ver aqui, vocês vão ver como a ponta dessa daqui que foi desbastada está até um pouco mais robusta do que a faca praticamente original, que é a de cá, tá? Vamos ver se consegue. Deixa eu ver. Vamos deixar paradinha aqui. Vocês vão ver que a ponta aqui está até um pouco mais robusta. Então ela aguenta. Eu não sei para que o pessoal faz isso, mas ela aguenta você cravar na madeira e forçar, tá? Sem problema nenhum. Mais alguma coisa que eu deva falar? Não, eu acho que era só isso mesmo. Era só para mostrar aos amigos a modificação, né, que é perfeitamente viável. Na mão, gente, daria um trabalho do cão. Se você fazer isso em pedra, dá para fazer? Dá para fazer. Mas como o amigo Washington tem experiência própria, ele tentou fazer ele fez um desbaste numa faca dele usando pedra, e eu já fiz isso antes de eu ter minha lixadeirinha mequetrefe. Mas dá um trabalho do cão, viu? Dá um trabalho do cão, ainda mais aqui nesse caso que relativamente mais material tem que ser removido. Então dá um bom trabalho. Teste para essa faquinha aqui. Gente, eu testei ela no que ela não era para ser testada. Coincidentemente, o pai comprou 8 quilos de uma manta de tocinho muito bom para torresmo, devia ter 1,5 centímetro de espessura,
ou seja, era um tocinho magro, com um pouquinho de carne, mais, é lógico, mais gordura, mas com um pelo de carne. Então um tocinho ideal para torresmo. É o primeiro fio dessa faca, tá? É lógico, gente, como ela estava em zero, eu passei ela numa pedra, que depois de ter feito isso tudo, na hora de refazer o fio dela, eu passei numa pedra carborundo, tentando cortar carborundo, para eliminar pelo menos 0,5 milímetro de aço da região do fio. E depois botei ela o mais deitada possível na pedra, sem pegar o desbaste que eu já tinha feito. Então, comecei com um desbaste que deve ter sido algo aí em torno de, sei lá, 5 graus, passei para 7, 10, 12,5, e aí apliquei um microfio de 15 graus. Tá? Com 59 de dureza, gente, para tocinho não faz diferença a espessura dela, tá? É lógico, eu tenho facas muito melhores para cortar tocinho, tá? Mas eu queria testar para ver se eu não estava num fio fatigado. Olha, para esses 8 kg de manta de tocinho, para cortar em tiro e depois picar os torresminhos, eu devo ter passado ela na chairazinha de cerâmica umas 2 vezes ao longo do processo. Tá? Aquela minha chairazinha cerâmica o gadgetzinho, né? Tipo Smiths, 3 passadas de cada lado, devo ter passado umas 2 ou 3 vezes nesse processo. Vai, Cabral, mas está perdendo o fio assim? Gente, só quem não está habituado ao uso de faca ou canivete, lâmina em geral, não pode falar que eu tenho uma lâmina há um ano e tanto e nunca precisei reafiar nem acertar o fio. Então essa pessoa não usa, porque o simples fato de eu ficar correndo essa lâmina numa tábua de madeira de lei, e é uma tábua que eu já tenho há mais de 30 anos, tá? A única coisa que acontece com ela, de vez em quando eu boto uma solução clorada nela, deixo ela de molho uns 40 minutos da solução clorada e depois ela vai para o sol, tá? Tirando isso, ela já está toda riscada e tal, mas como é madeira de lei, dificilmente ela solta um pedaço. Então o fio entrando ali, ele tende a entortar, ainda mais quando é um fio de 15 graus. Então sim, o fio rola. Cabral, no tocinho o fio não desgasta, não é por abrasão? Gente, não dá tempo. O fio rola antes de ser abradido. É por isso que se eu usasse só uma chaira lisa, resolveria também o problema dela. Tá? Porque não, o tocinho é abrasivo, a pele é abrasiva, porém, como eu sempre digo, o principal fator envolvido na degradação do fio, no uso cotidiano de lâminas, é o rolamento. Mas com 59 RC, Cabral? Com 59 RC, com 60 RC, com 62 RC, até as minhas facas em M42, com 64 RC, e o meu Spider com ZDP 189 com 65, o principal fator de degradação do fio deles não é abrasão, não, até porque são aços extremamente resistentes à abrasão, é rolamento. Mas rola mesmo nessa dureza, Cabral? Rola. Qual é a diferença? Um ZDP 189, um M42 que tem mais, vamos dizer, flexibilidade do que o ZDP 189, ele rola. Quando você tenta realinhar, mesmo com uma chairazinha cerâmica, a tendência dele, e é lógico, com 65 de dureza, vamos supor que essa aqui com 59 role esse tanto aqui, tá? Isso aqui é só aleatório, não se fie no grau de curvatura aqui não. Num dado uso, o ZDP 189 ou o M42, não importa o aço, qualquer aço, com 64, 65 vai rolar isso aqui. Só que com essa dureza maior, quando você tenta realinhar, dificilmente você consegue realinhá-lo e usar várias vezes como seria num aço com até 60, 61, 62 de dureza. Normalmente você realinha uma vez. Se ele rolar de novo, você tentar realinhar, aquela bordinha extrema dele fratura.
Então às vezes você tem que passar ele continua cortando, tá? Porque você perde ali o quê? 1, 2 microns. Então ele passa a ficar com 3 microns de espessura lá na borda extrema. Cabral, 3 microns não é muita coisa? É, mas uma lâmina tecnicamente cega tem 10 microns de espessura no fio. E olha que o que tem gente que corta normalmente na cozinha com a lâmina cega, que você pega e consegue ver aquela linha reflexiva. Se você vê nitidamente uma linha reflexiva, ali tem pelo menos 10 microns. Então, tecnicamente, aquela faca está cega, no entanto, continua cortando. Tá? Então, é essa a diferença, gente. É por isso que eu não entendo muitas vezes, quando eu vejo, e já vi de novo, para minha infelicidade, essa semana, um outro cuteleiro, tem uns trabalhos fantásticos, pelo que eu vi os trabalhos dele, mas falando que não faz faca dura porque o usuário final não vai conseguir afiar. E o cara faz faca de aço 5160, aço carbono, plano, ou como eu digo, puro, ou de baixíssima liga. Gente, em que mundo esse povo vive? Qual a diferença de afiar numa pedra carborundo uma faca com 50 RC ou com 65 RC em aço carbono? Digam para mim, porque eu não vejo nenhuma. A diferença pode ser o seguinte: se eu levar 5 minutos afiando uma de 50 RC, eu vou levar 6 ou 7 minutos afiando a de 65 RC. E os caras, é o que me deixa mais abismado. Eles falam assim: ah não, eu produzo faca com 55, 56 RC, porque se eu fizer com 58, 59, 60, o usuário não consegue afiar. Em que mundo esse povo vive? Hein? Onde eles tiraram que um carbeto de silício, que é o carborundo, que tem aí 79, 80 de dureza, fazendo uma conversão, né, para RC, não vai abradir um aço com 58, 60, 65 RC? De onde eles tiraram isso? O meu ZDP 189, que é um aço absurdamente resistente à abrasão, foi desbastado numa pedra carborundo. Você vê na internet gente afiando o Maxamet com 69 de dureza, e o Maxamet tem muito tungstênio e vanádio em pedra carborundo. Tá abrindo o fio na carborundo. Aí você vai vê-lo terminar a afiação, refinar a afiação em pedra arcança? Não. Você vai ver refinar a afiação em pedra de óxido de alumínio? Não. Por quê? Quando o tamanho da partícula abrasiva começa a ficar muito pequena, a partícula abrasiva da pedra, que ela começa a ficar mais ou menos num tamanho parecido com os carbetos de tungstênio e vanádio que estão naquele aço, essa pedra perde efetividade. A lâmina começa a patinar na pedra sem ser abradida, ou leva muito tempo para ser abradida. Mas a carborundo, eu não vou falar que ela é tão eficiente quanto o diamante, mas ela está próxima da diamantada. Aí alguém pode pensar: o Cabral ficou doido. Como é que ele pode falar que uma pedra carborundo está próxima da eficiência de uma pedra diamantada? Gente, é um detalhe muito simples. O diamante é muito, mas muito, logaritmicamente mais duro do que o carbeto de silício. Isso não tem nem questão. Só que o diamante, mesmo ele sendo extremamente resistente à abrasão, ele sofre abrasão, mesmo nas melhores pedras, aquelas com diamante monocristalino. Então, qual a diferença dele para carborundo? A carborundo, a nossa conhecida carborundo, está sempre liberando um abrasivo novo. Então, mesmo para esses aços extremamente resistentes à abrasão, mesmo o carborundo não chegando nem perto da dureza do diamante, ele é muito eficiente para desbastar esses aços. Porque você tem sempre uma partícula bem arestada de carbeto de silício ali, nova, 0 quilômetro, abradindo aquele aço, aqueles carbetos daquele aço. Então é por isso que eu digo, uma pedra carborundo é absurdamente eficiente para você fazer o desbaste inicial, mesmo quando comparada a uma placa diamantada.
Eu tenho placa diamantada, gente. Eu não estou falando pela, como diz o povo no interior, pela bistunta, não. Eu consigo comparar diretamente. O diamante é muito mais eficiente? É. Porém, com esse detalhe do carborundo sempre liberar uma partícula nova, a eficiência da pedra carborundo aumenta muito. Ela não tem comparação entre outras pedras. Podem citar a pedra que vocês quiserem, tirando a diamantada, que chega ali, vamos dizer, tá? Chega bem próximo, ou tão pau a pau. Talvez o diamante seja um pouquinho mais eficiente, talvez o carborundo seja um pouquinho mais eficiente, mas estão ali pau a pau. Nenhuma outra pedra natural ou sintética, whetstone, nenhuma delas, em grana grossa, chega nem perto da carborundo em eficiência. E olha que a carborundo é uma pedra que custa 15 reais, 20 reais se você for pagar caro nela. Comparando isso com pedras que custam o quê? 200, 300 reais? Para que você vai investir numa pedra dessa para fazer um desbaste rápido? Se a carborundo tem essa eficiência. Então, gente, me desveio do assunto das barcos por causa da questão de cuteleiro alegar que faz faca com dureza mais baixa porque o usuário não vai conseguir afiar. É só a pessoa pensar um pouquinho. Se eu consigo afiar uma faca de aço carbono plano, 51,60, 1070, 1075, 1080, 1095, se eu consigo afiar uma faca dessa, com 55, 56 de dureza, eu afio da mesmíssima forma essa mesma faca se ela tivesse 60, 61, 62 de dureza, gente. Ah, Cabral, leva mais tempo? Leva. É igual eu falei, se eu levar 5 minutos para uma com 50, eu vou levar 6, 7 para uma com 60, 61. Qual a dificuldade disso, gente? Agora, tem um detalhe. Uma faca com 50 de dureza, você pode abusar dela e tal, ela vai sair mais ou menos incólume. Normalmente ela empena o fio e tal, mas está tranquilo. Coloca essa faca com 60 de dureza na mão de qualquer um que vai abusar dela do mesmo jeito, o risco de fratura no fio aumenta muito. Você não vai ter mais só um fio empenado, rolado. Você provavelmente vai ter chance maior, dependendo do abuso, de uma microfratura. Mas um aço carbono, que normalmente tem um grão muito pequeno, gente, com 60, você precisa abusar muito para fazer isso. Você precisa pegar a faca e bater num prego algumas vezes para ela dar algumas fraturinhas minúsculas, só lá na região do fio, tá? E às vezes nem isso ocorre. Se o tratamento tempo for muito bom, eu me arrisco aqui a dizer que talvez se bater exatamente na perpendicular, nem isso ocorra. Mas então, gente, o cuteleiro, na verdade, o pior que tem alguns que realmente acreditam nisso, tá? O desconhecimento é tanto que alguns realmente acreditam nisso, que o usuário não vai conseguir afiar. O desconhecimento é tanto que chega a esse ponto. Mas, na verdade, o que ele teme é, em vez de uma faca com rolamento de fio, empenamento de fio, ou achatamento de fio, é uma faca com fratura. Porque isso o usuário não gosta. E quando você fratura um fio, você tem que desbastar mais aço para regularizar esse fio, tá? Mas não vamos tocar nesse assunto não, porque a intenção não era essa. Era só mostrar para os amigos a modificação numa faca Mora, tá? Ó, uma faca Baco 2449, tá excelente para cortar, tá? A ergonomia é a mesma, não mudou nada e tal. E para dar essa má notícia para os amigos, que parece que a Baco realmente não está mais enviando esse tipo de material para as Américas, para o Brasil principalmente, tá? Porque eu não tenho por que duvidar do vendedor que diz que trabalhou já numa seção da Baco de jardinagem e materiais afeitos a isso, e essa faca cai nesse rol.
e ele disse que a Bahco não está remetendo mais para a América do Sul. Eu não tenho por que duvidar, tá? Então é só para mostrar para os amigos que a faca é boa, realmente, tanto é boa que eu comprei outra. Ah, Cabral, então agora você é a referência. Não é, gente. Os amigos pegarem os vídeos que estão disponíveis no YouTube, se os amigos verificarem o nível de abuso que o pessoal faz com essa faca, vai ver que realmente R$135, R$140 por uma faca dessa é uma bagatela, porque você tem um bom aço, um excelente tratamento térmico. A geometria é aquilo que eu falei, geometria Scandi não tem habilidade de corte, tá? A não ser que você fizesse um high Scandi, né? Mas assim mesmo, com o fio em V0, Scandi, nessa dureza aí de até 60 RC, aço nenhum aguenta as nossas madeiras tropicais sem enrolar ou fraturar, tá? Se você aplicar um microfio, a coisa muda um pouco de figura, e ainda assim esse fio vai rolar, eventualmente, principalmente quando você faz o corte de torção, que é você fazer esse movimento e girar a lâmina, fazer esse movimento e gira a lâmina, principalmente quando o corte for raso. Você faz o movimento, começou a entrar na madeira e gira a lã. Por quê? Porque aí você está forçando cada vez mais uma seção extremamente fina do fio, tá? Se alguém está se perguntando se o fio, como é que está o fio dessa lâmina? Ele vai assim até a pontinha, né? Óbvio, não tem justificativa para você não deixar a lâmina cortando assim em toda a extensão do fio, tá? Uma suavidade bem grande, tá? Eu tô doido para testar ela, porque essa aqui é uma das minhas titulares para cascar e partir mandioca, tá? O uso cotidiano da faca, é isso aí, gente, o uso cotidiano é isso, tá? Então, essa aqui, ela tá, hoje na verdade, ou desde que eu a preparei, ela é um saber, né? Por quê? Porque ela tem esse desbaste que parece Scandi, vocês quase não veem o fio, porque é um microfio que está aqui, tá? Mas é um microfio de 15 graus, exatamente igual a de cá, tá? Exatamente. Qual a diferença? Essa daqui está full convex. Essa daqui pode estar ligeiramente convexada na região do fio, por causa do tipo do desbaste de alívio que eu faço. Eu faço um desbaste de alívio progressivo, ou seja, escalonado. Então a tendência é que esse desbaste de alívio, que normalmente se dá não mais do que 1 milímetro aqui da borda extrema do fio, ele seja mais ou menos convexado. Mas o microfio é sempre em V, tá? Meu microfio, porque é feito em haste, então é sempre em V, mesmo dessa daqui, tá? Então, era isso, mostrar para os amigos que eu realmente, apesar de não gostar, ou não gostava muito de aço carbono, eu aprendi a respeitar o aço carbono a partir do advento quando eu adquiri a Condor Rodan, tá? Demanda mais cuidado, com certeza, tá? Vocês veem essa pátina natural aqui, ela não enferruja, mas qual é o cuidado que eu tenho? Depois de usar, eu lavo com uma bucha e sabão, é lógico, sem usar aquele lado verde da bucha, né? Bucha, sabão, seco com papel toalha, e ainda aguardo uns minutos antes de pôr na bainha, para evaporar toda e qualquer umidade. Então, ela está assim já há alguns anos, acho que tem mais de 2 anos que eu tenho essa faca. Ela é usada no uso em casa, gente, é o que eu estou falando. Basicamente o uso dela é para mandioca, a gente consome muita mandioca aqui em casa. Inhame também é outro que ela usa para partir. A mandioca é para
cascar e partir. Normalmente o pessoal sabe, mandioca vem com areia, terra, e o fio dela nunca apresentou um microdente, tá? E única manutenção que ela requer de vez em quando uma ou duas passadas na haste cerâmica, e é o mesmo fio que está aí até hoje. Ah, Cabral, uma haste cerâmica refaz um pouquinho o fio. É verdade, refaz sim, tá? Mas está aí, não tem nenhuma marca de ferrugem mesmo, nada. A pátina segura bem, tá? Um dia desse, mas eu acho que eu já comentei em outro vídeo que não é legal induzir pátina. Eu mesmo induzia pátina em aço carbono. Depois que eu li um artigo de um hindu, eu parei de fazer isso, tá? Mas essa aqui vai ocorrer a mesma coisa. Vou deixar ela patinar naturalmente, tá? O acabamento que está nela, gente, vocês vão ver que... vamos ver aqui. Ela está um polimento meia boca, tá? Polimento meia boca. Qual foi o polimento que eu dei nela? Pedra 1000 da King, tá? Fazendo aquele movimento de barca solta na mão, porque ela é um convexo, né? Fazendo um movimento de barca solta. Depois da pedra King, antes de fazer o microfio, tá? Tava tudo pronto, menos o microfio. Peguei uma lixinha 1200, uma lixadinha 1200 nela, tá? E foi isso. O acabamento é esse. Aí é que eu fiz o microfio, tá? Então ela vai patinar, tá? E essa pátina é o que vai conservar a lâmina dela. Cabral, você não passa mais nada. Ô, gente, se você quiser passar, você pode... Eu gosto muito, por exemplo, de dois tipos de óleo que eu tenho. Eu tenho um óleo para turbina de baixa rotação, que eu uso no consultório para as minhas turbinas de ar, tá? Ele é muito bom. Mas tem um óleo mais barato e que funciona ainda melhor e que não é tóxico, tá? Que é o óleo de compressor. Por quê? Porque o óleo de compressor ele tem que ter uma excelente adesividade e formar uma película adesiva na superfície do metal, porque é isso que vai proteger o cabeçote do compressor, né, quando ele está funcionando. Então, óleo de compressor, você pega, põe um pouquinho num papel toalha, um guardanapo, passa na lâmina, tá, sem deixar excesso, por quê? Porque ele tem uma excelente adesão e forma uma película superficial. Isso protege a sua lâmina, se você não quiser pátina nela, tá? Ou se você quiser uma segurança, se você está numa região muito úmida, ou se você tem um suor muito cáustico, você pode lançar a mão dessa camadazinha protetora de óleo, tá? Isso é só mais uma dica. Então, é isso aí. Espero que os amigos tenham gostado. Infelizmente é uma má notícia para nós brasileiros, né? A maior dificuldade de disponibilidade dessa faca Baco aqui no Brasil, porque, como eu já disse, é uma faca excepcional. Eu vejo muita gente indicando e usando para bushcraft, e eu acho que está uma indicação perfeita, porque robustez igual a essa faca, eu tô para mim ela cai na mesma linha da Condor Rodin. Eu jamais, nunca, em tempo algum, vi uma imagem de uma Condor Rodin fraturada. E olha que por ser uma faca muito barata, ela era vendida a rodo e o povo abusava. Cansei de ver BK fraturada, porque eu já falei, aço 1095 é um aço que tende muita fratura, pelo tipo de martensita que ele forma, tá? Já a Condor Rodin é aço 1075. Essa aqui é um aço tão bom quanto o 1075. O 1080, ele é um aço que forma muito mais martensita agulhada do que martensita achatada, tá? Então é uma das características que faz essa faca aguentar os abusos que ela aguenta. É o tipo de aço usado, tá? Então eu acho que era isso, já falei demais da conta. Somente lamentar mais uma vez que não sei por que cargas d'água
nós aqui nas Américas estamos sendo discriminados pela Abaco, porque eu tive o trabalho de olhar no site oficial da Abaco, essa faca ainda consta no catálogo da Abaco. Pode ser que a Abaco esteja tirando de linha ou só está vendendo para a Europa, digamos, material de estoque que ela tem dessa faca, porque essa faca da Abaco é produzida em Taiwan, tá? Aí tem gente que fala assim, uai, não é na Suécia, não. Não, gente, é Taiwan, tá? Ah, mas então não é tão boa. Gente, a Cold Steel produz excelentes canivetes e facas, muitos deles produzidos em Taiwan, e a qualidade é inquestionável. O tratamento térmico desse povo lá é muito bom, tá? É muito bom. Então, tem gente que fala assim, ah, não, se fosse produzida na Suécia eu compraria. Puro preconceito. As Bacos 2446, eu acho, que são em aço Sandvik 12C27, são produzidas na Suécia. Eu tenho duas. Nível de qualidade, tratamento térmico, para mim são a mesma coisa, apesar de que uma é em aço inox e essa daqui é em aço carbono, mas pela qualidade de fio que ela pega, pela agudez de fio que ela pega e mantém, para mim o tratamento térmico está fora de série, sem contar as pancadas que elas aguentam tomar, né? Isso aí é um detalhe à parte. Então, acho que era isso por esse vídeo de hoje. Um abraço a todos.